tudo bem? Hoje eu vim falar sobre A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que foi publicado em 1883 na Escócia. Esse é um livro de aventura muito bom, que envolve pirata, Ilha do Tesouro, mapas, baús, inimigos. Eu me surpreendi demais lendo ele, porque eu já tinha lido O Médico e o Monstro, do Stevenson. Inclusive, tem uma resenha aqui no canal do Médico e o Monstro. E é uma narrativa totalmente diferente, é um gênero diferente. E conhecer esse lado aventureiro do Stevenson foi muito divertido. Muito interessante que esse livro é o responsável por todos os piratas que a gente conhece hoje. Aqueles de perna de pau, com um papagaio no ombro, e os mapas do tesouro com um X marcando o tesouro. Foi a primeira vez que apareceu na literatura, foi aqui, né? Por muito tempo, esse gênero de livro sobre piratas ficou um pouco esquecido até surgir adaptações de filmes como Os Piratas do Caribe. E a introdução desse livro que o Stevenson faz, né? Ele meio que prevê isso. Eu achei isso muito fantástico. Só por causa dessa introdução, você deve ler, e eu tenho certeza que você vai ficar com vontade de ler, só por causa da introdução do próprio autor. Ao leitor indeciso, se os contos e canções de marinheiros, de ilhas, escunas e homens enjeitados, de polos e calores tropicais, ouro enterrado, lutas e tormentas, todo o velho romance, enfim, escrito bem como se contava a moda antiga, pode agradar a geração de agora, como a mim me agradou nos dias idos? Assim seja e comece esta leitura. Se não, porém, se os jovens já não amam, esquecidos das antigas preferências, histórias de conquistas e de viagens, assim seja também, e então que eu possa ir descansar na mesma sepultura onde jazem agora, já esquecidos com suas criações, os meus piratas. Só por causa disso. Esse livro aqui, eu comecei até a ler sem pretensão nenhuma. Eu sabia que ia ser uma aventura, mas nessa primeira página, nessa introdução, eu já ganhei o mundo. Todas as minhas expectativas já foram, assim, ultrapassadas só nessa primeira página. Imagina no resto da história. Pelo amor de Deus, né? E aí tá, o que é que acontece neste livro? A gente vai conhecer o Jim Hawkins, que é o protagonista e o narrador da história. Ele vive num albergue com o pai e a mãe, que se chama Almirante Benbow. Eu acho que eu tô falando certo, não sei. Era tipo um lugar para o pessoal se hospedar e pra tipo um barzinho também, enfim. E ele ajudava os pais lá, e o movimento estava muito fraco, não estava indo ninguém, quando um certo dia chega um homem, parecendo um velho lobo do mar, carregando um baú, parecia que ele estava se escondendo de alguém, e se hospeda no albergue dos pais dele. E esse homem vai mudar completamente o curso da história do Jim. Ele era um pirata, o Billy Bones, e aquilo que ele escondia no baú dele era muito mais do que o Jim esperava que fosse. Porque um certo dia, inclusive o Billy Bones já começa aí, ele bebia muito rum e fazia muita farra, que depois sobrava pro Jim e pra mãe dele limparem tudo que ele fazia de bagunça. O rum vai ser uma coisa muito presente nessa história. Eu duvido que alguém leia isso algum dia e não fique pensando em rum e piratas o resto da vida. Pensou em pirata, pensou em rum. Porque é inevitável, sério. Rum faz parte da alma dos piratas, praticamente. É muito louco isso. Mas enfim. E ele era um homem festeiro, acabou atraindo até alguns clientes pro Almirante Benbow. E foi até legal um pouquinho a estadia dele ali. Mas enfim, um certo dia também aparecem alguns homens atrás do Billy Bones. O Billy Bones bota todo mundo pra correr. E aí ele já tava com medo. O Jim, sem entender nada, ele fala, estão aqui atrás do meu baú. Se eu morrer, tu leva esse baú, vice, corre com o baú. E acontece que o Billy Bones morre antes de ser matado. Ele morre de infarto. Como o Billy Bones tinha morrido, ele já tinha recebido um sinal ali de que as pessoas iriam atrás do baú dele. Aí o Jim e a mãe dele, como o Billy devia dinheiro para eles abriram o baú, mas só para pegar o que ele devia a eles, não para, eita, deve ter alguma coisa importante aqui, meu Deus, vamos pegar todo o ouro desse homem que morreu.
Não, eles só queriam pegar o que o Billy devia pra eles, e quando eles abriram não tinha nada no baú. Só tinha coisas aparentemente sem importância, papéis, e não tinha nada de importante. E eles acabaram pegando o que tinha pela frente, assim, pegaram algumas coisas e foram embora. E nisso que eles estavam indo embora, tinha gente já na porta de casa, eles se esconderam num lugarzinho e eles descobriram, o Jim, né, viu que eles estavam procurando um papel. E esse papel tava com o Jim. E quando ele consegue sair de lá, ele analisa aquele papel e é um mapa com um X marcado onde seria esse tal tesouro. Então ele vai atrás do Dr. Livingston, eu acho que é Livingston. Não sei, ele é um médico. Livingston ou Livingston, eu esqueci como é que fala o nome dele. Mas, inclusive, tem determinadas partes que serão narradas pelo doutor, porque o Jim vai estar em outro lugar e pra gente entender o que é que estava acontecendo, a gente vai precisar saber pelo olhar de quem estava no lugar, que, enfim. Então, o Livingston vê que é um tesouro, e esse tesouro seria o do Capitão Flint, que é um capitão que ele tinha um tesouro gigantesco e escondeu esse tesouro dele numa ilha para ninguém encontrar. Canta a lenda que ele levou toda a tripulação com ele para essa ilha e só voltou ele, e sem o tesouro, e sem a tripulação. Ali estava o mapa do Capitão Flint, e quem estaria procurando aquele mapa? Será que é o resto da tripulação do Flint? Então o doutor forma uma tripulação para eles seguirem bordo, ele arranja um navio e tudo mais, para eles irem atrás desse tesouro. E formando essa tripulação, ele conhece o Long John Silver, que aí é esse homem aqui, ó. Ele tinha uma perna de pau, andava com uma muleta e tinha um papagaio no pescoço também. E ele era um cozinheiro, só que depois vão ser descobertas outras coisas. É interessante que o Billy Bones, no começo da história, ele fala pro Jim que um homem com uma perna só é muito perigoso, pra ele prestar atenção. E o Jim até tinha pesadelos com esse homem, esperando esse homem chegar. E quando ele descobriu que um homem com uma perna só estava no navio, ele ficou muito assustado. E quando ele conheceu esse homem, ele viu que era um homem muito simpático e era só um cozinheiro. Será? Durante a embarcação, né, eles vão descobrir muitas coisas. Vão acontecer muitas coisas, muitas reviravoltas, muitas descobertas. Algumas pessoas lá dentro do navio não são tão confiáveis. Quem será que é de confiança mesmo, né? Até chegar o momento que eles desembarcam, chegam na ilha e a única preocupação deles não é ir atrás do tesouro. Eles agora têm preocupações maiores, que é com a própria tripulação, e acontecem milhões de aventuras e reviravoltas. Esse é um livro aqui que é uma narrativa muito detalhada. É um livro muito gostoso, você se sente lá na ilha, se sente lá vendo tudo acontecendo. Só que não é cansativo em momento algum, porque tem alguns livros de aventura, como, por exemplo, eu vejo muita gente falando dos livros do Jules Verne, que tem, às vezes, muitos detalhes técnicos. Viagem ao Centro da Terra tem muita coisa sobre geografia e tem gente que acha cansativo. Aqui na Ilha do Tesouro não tem isso. Não deixa de faltar detalhes, mas em momento algum é uma coisa que para alguns possa ser enfadonho. Por isso que eu acredito que esse seja um livro, assim, universal mesmo, para todo mundo mesmo. Um ponto muito interessante, que é a minha parte favorita dessa história, que é o próprio Jim. O Jim era um menino só de 12 anos, eu esqueci de falar isso no começo, mas ele era muito novinho. Ele era quase uma criança, ele tinha acabado de perder o pai também. Não sei se eu falei, mas o pai dele morreu bem no comecinho, morreu antes do Billy Bones. Ele tava lá, só ele e a mãe, ele queria achar aquele tesouro, estava lá no meio de vários piratas, vários traidores, e ele era extremamente atrevido, corajoso, ousado. O Jim é um personagem muito cativante, muito apaixonante, porque era um menino muito corajoso. Tudo o que acontece foi por causa dele. Toda a salvação deles é graças a ele. O Jim que moveu lá os palitinhos, sem nem pensar que ele poderia ter feito para salvar. Foi tudo por instinto, sabe? Ele tem um instinto de aventureiro. Eu achei isso muito fantástico, sério. O Jim é um dos melhores personagens, assim, que eu já vi. Muito bem trabalhado, eu gostei muito do Jim. E é interessante que esse livro passou um tempo meio que não esquecido, mas o tema pirata não era tão falado mais, não era tão pensado mais, não fazia mais parte do imaginário da sociedade, né, do mundo. Até que foram surgindo adaptações e trazendo isso à tona.
E o pirata que a gente conhece tanto nesse livro como nas adaptações de cinema é um pirata romantizado. Às vezes eles são engraçados, são legais, estão ali só para esconder o tesouro. Mas na vida real esses piratas eram basicamente o seguinte, bora pensar no Brasil. Lá no começo, as embarcações europeias saindo daqui lotadas de ouro e de coisas, itens de valor. E durante o caminho eles eram saqueados por outros navios. E esses saqueadores eram conhecidos como piratas, ficaram conhecidos como piratas. E esses eram os piratas da vida real, ladrões de embarcações. E foi feito toda essa romantização e tudo começou aqui, assim... É incrível, eu acho muito impressionante como ele continua alimentando o imaginário de todas as gerações que se passam. Realmente clássico, é de encantar, é de aquecer o coração, dá vontade de chorar até. Meu Deus. Mas é isso, é um livro muito legal, que vale muito a pena a sua leitura. Você precisa ler esse livro porque vai mudar a sua vida. Também é considerado um livro infantil, então você pode dar para uma criança da idade do Jim, quem sabe, né? Uma criança de 12 anos. E você pode ler qualquer idade. Eu nunca canso de falar quando eu trago livros infantis aqui. Não é besteira, para qualquer idade. E eu li nessa edição aqui da Nova Fronteira, que eu comprei num box que vieram 3 livros, Robinson Crusoe, Viagens de Gulliver e Ilha do Tesouro, que é o box Mestres da Aventura. E eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser o box. Eu não sei, mas eu acho que vende só o livro individual sem o box. E para quem quer outra edição, porque essa edição aqui, ó, ela não tem texto de apoio nenhum, não tem introdução do tradutor, não tem nada, assim, é só o texto corrido, é de capa dura, eu acho um livro bonito e tal, é bem revisado, bem diagramado, as folhas são amarelas. É um trabalho bonito, mas para quem quer coisas a mais, tem algumas edições mais interessantes também, como a da Antofágica, que a Antofágica faz produções, assim, excelentes. Tem a edição da editora Zahar, que é uma edição comentada e ilustrada, que também é uma editora muito legal e é um livro muito bonito. E também tem a edição do Instituto Mojo, que tá muito bonita, sério. Mas enfim, eu vou deixar o link de todas essas edições que eu falei pra você dar uma olhada, porque, sério, leiam A Ilha do Tesouro, vocês vão amar. Vai ficar pra sempre, assim, lá no coração de vocês. É um gostinho tão bom, foi uma aventura tão gostosinha, eu me senti tão bem lendo esse livro, que eu acho que você vai gostar também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.